Mas, Letícia, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão que você quer? Eu quero sim, Ruela, não é a respeito da aula, não, sabe? Você falou do livro do Profeta, e eu li o livro do Profeta, e eu gostei demais. Aí eu tentei comprar, tem muitas traduções, certo? Muitas, muitas traduções. Eu gostaria de saber qual seria a melhor, você sabe dizer? É muitas do que você falou? Traduções. Ah, traduções. Então são Ah, muitos livros editados, entendeu? Por várias pessoas que traduziram. Então eu estou questionando qual seria o melhor. eu Você posso dar sabe dizer? posso dar uma sugestão para você? Sim. Existe esse livro comentado capítulo a capítulo. Eu vi, Cada capítulo dele é uma palestra. eu acompanhei da Lúcia, né? Da Lúcia. Eu Olha, acompanhei. aquilo Achei é maravilhoso. maravilhoso. É maravilhoso. Mas eu vou dar outra dica para você. Você Ah, pode entrar na internet e você sim. pode baixar esse livro no PDF. Então, o que que acontece? Eu tenho, até abaixei no meu Kindle, mas eu queria comprá-lo O livro físico, né? físico. Eu quero tem dar de livros também que eu presente para adoro. meus sobrinhos, entendeu? Ah, entendi. Aí eu questionei qual seria a melhor tradução. Eu já comprei esse livro, acho que umas 3 ou 4 vezes, algumas vezes para dar de presente, algumas vezes para mim. A última vez que eu comprei, eu não sei nem se eu tenho ele ainda, como está no PDF e está no meu Kindle, eu nunca me preocupei. Mas eu vou ver para você quais são as traduções boas dele e eu te envio, tá? Eu dei sorte, porque todos que eu comprei era de uma tradução só, não estou lembrando de quem que é. Mas eu vou dar uma checada para você, tá? A minha tradução, que eu baixei no meu Kindle, não é a mesma da Lúcia, porque eu segui junto com ela, porque nessas palestras dela, ela vai pedacinho por pedacinho. Sim. Então, aí eu segui no meu Kindle, mas não é a mesma da dela. Tem algumas palavras diferentes. É bem diferente. Ah. Sabe, assim, as expressões que a gente sabe que vamos dizer, do português mais pobre. Você que sabe o que eu estou querendo dizer? Sim, sim. E aí no dela é um português mais clássico. Entendeu como é que é? Aí, Ela então deve aí trabalhar com edições mais antigas, porque como ela velho, é, é velha a gravações. As é. palestras são velhas, acho que de 6 anos. É que esse livro, olha, eu vou falar, ele já vendeu mais de 100 milhões de exemplares. 100 milhões. Então, você imagina a quantidade de editora que quer colocar ele no mercado, porque ele vende muito, né? Agora, eu fiquei sabendo uma coisa muito interessante. Ao ano passado, eu fiquei sabendo que eles vão lançar um filme. Ah, que legal! Um filme. Eu estou de olho, estou de olho. Eu achei interessante, sabe por quê? Porque eu sempre gostei muito de ler, mas nunca passou na minha mão nem a indicação desse livro. Eu achei muito interessante. É muito bom, muito bom. Mas Eu eu diria assim que eu já li esse livro várias vezes, já usei esses livros, mas quando eu vi a Lúcia Helena falando de capítulo por capítulo, eu fiquei impressionado. Realmente. Você também viu, né, meu amor? Eu já vi, mas vou ver de novo. É Bom. gostoso de ver, porque toda vez que ela começa, ela dá a bibliografia dele, né? Isso, dá uma Então, história. aí você começa a guardar tudo aquilo, você fica Decorar sabendo. até, né? Exatamente, você começa a decorar. É muito interessante, viu? Eu gostei demais. Outras coisas parecidas você pode continuar indicando para nós. Então, eu tenho uma coisa que eu tenho feito toda noite antes de dormir. Pega lá aquele meu livrinho que está ali na minha mesinha de cabeceira, o do Jesus. É um livrinho que são conversas dos apóstolos com Jesus. Então, é muito interessante. Até se vocês têm dúvida, Angélica e Carlos, porque se vocês não tiverem, eu vou aproveitar esse momento, vou ler um trechinho
de Jesus na conversa dele com Pedro, maravilhosa. Mas primeiro vou dar, chama-se Ave Luz, meu livrinho de cabeceira. Então, todos os dias eu leio uma, são historinhas curtas, Jesus conversando com os apóstolos. E aí é bom que eu durmo pensando na coisa. Eu falei, olha, tem sido tão bom de ver esse pensamento voando. Aí eu fico pensando ali imaginando Jesus conversando, né? E tem sido muito bom. Esse livro é interessante. Esse livro, a gente usou esse livro, eu diria que uns 12, 15 anos atrás. Usamos muito. Aí acabou que eu andei doando. Acabou que nós doamos muitos livros. Eu acho que ele foi embora no meio. E depois, passou muito tempo, a gente falou, poxa vida, aquele livro. Aí nós vimos lá no centro, aqui no CEAL. A promoção. Na promoção e com capa diferente, compramos. Falei, ele mesmo, não tem mudança nenhuma aqui, não. Mas vamos lá, alguém tem alguma questão aí, gente? Quer colocar alguma coisa pra gente? Ô, Ruela, uma coisa... Peraí, tá dando eco, né? Tá. Deixa eu vir por aqui, que eu acho que aqui... Aí sim, aí sim. É só o comentário, nem dúvida, nada. Eu tô achando interessante a conversa nossa, que nós mais maduros, que é feio falar velhos, né? Mas a gente falando de e-book, de Kindle, de ferramentas digitais, que coisa, não? Quem diria que a gente fosse falar isso na altura da vida? É isso mesmo. Ô, Luiz, chegou aí, nós estamos aqui conversando um pouco. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, quer fazer alguma pergunta, aproveita o tempo, que a gente já tem um tempo aqui ainda. Ô, Ruel, enquanto ele está aí na conexão inicial, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu e a Angélica assistimos a semana passada o filme que se chama Ágora, que é a história da... Alexandria, não é? Hipátia, se eu não me engano. Hipátia. Muito interessante esse filme, né? Ela morreu, né? Porque a mulher, né, dizendo preconceituosa. Filósofa, mulher e ainda matemática, não pode. Muito bom. Então, eu vou falar para vocês de Jesus. Olha, gente, então esse livro, conforme eu falei para vocês, são conversas, são várias conversas, cada um capítulo, Jesus falando com um dos apóstolos, né? Aí tem aqui uma parte, olha que coisa mais linda. O João, que era o apóstolo do amor de Jesus, o último que desencarnou, né? Aquele que tomou conta da Maria, né? E aí ele vem numa página dele, eu vou contar a história, que aí depois eu vou pegar a palavra do Jesus aqui, que me tocou muito. Aí o João questiona com Jesus o seguinte, ele vira para Jesus e fala, Senhor, na hora que eles iam perguntar, fala com ele, né? Que Jesus falava, né? Onde estiver 2 ou mais reunidos, eu aí estarei, né? Aí eles questionam, aí o João, né, muito inocente, fala, Senhor, mas como que o Senhor vai estar conosco se nós vamos sair cada dupla para um lado, né? E como que o Senhor vai estar presente, né? Olha que coisa mais linda que Jesus responde para eles. Aí, então, né, gente, o João questiona com Jesus, né, que ele fala, onde tiver 2 ou mais, aí estarei, né? E aí ele questiona como que Jesus iria fazer para estar no meio de todos eles, né? Aí Jesus fala, João, quando as coisas que eu falo não fazem sentido ao pé da letra, é necessário que busque o Espírito para que possas entender. Tu sabes que eu vim da parte de Deus e que legiões de anjos estão a me servir no que tange a boa nova da vida, que trago as criaturas por amor a Deus, né? Aí tá, então ele já cantou ali a primeira coisa, né? Ele falava quando coisas extremas que a gente não pode levar ali ao pé da letra, tipo, corte a sua mão, arranca o seu olho, né? Ele fala, né? A gente tem que tomar isso para o espírito. Mas aí ele vai conversando com o João, e olha, gente, que coisa linda que Jesus fala. João, não leves tudo para os extremos, porque ouviste de mim o que foi dito. Em se tratando do meu maior interesse na referência da mensagem de Deus, de que a boa nova é portadora, eu sou eu mesmo, e estou no meio dos que se reúnem em meu nome, porque é o mesmo nome do Pai que está no céu.
Olha agora, gente, olha que coisa, né? Só o Espírito do porte de Jesus. Ó. Deixo este corpo a hora que aprouver ao Senhor, e torno quando quiser e a conveniência propuser. Não há barreiras para quem está de posse da verdade, e não existe dificuldades para quem se faz uno com o Todo-Poderoso. Posso aparecer em milhares de lugares, né? Um ou dois não. Olha o que Jesus fala. Eu posso aparecer em milhares de lugares, dividir-me ao infinito, sem perder a consciência de onde me apresento e lembrar-me de tudo o que o dever me exige. Gente, olha só, ele pode se dividir em milhares, está em milhares de lugares ao mesmo tempo, pode se dividir sem perder a consciência do que está falando e lembrar de tudo. Aqui, de tudo, sabe? Não tem. Ele não vai se perder. Ah, eu falei, o que será que eu falei com um, com A, com B, com C, com D, né? E aí ele continua. E quer ver a misericórdia, a bondade do nosso querido irmão Jesus? Olha Boa noite, Elizabeth. Beth, tudo bem? E olha o que ele Boa fala noite depois. a todos. Boa noite, querido. Ó, depois, olha o que ele fala. E lembrar-me de tudo que o dever me exige. Vós todos, olha, gente, nossa responsabilidade, podeis fazer o que eu faço, dependendo de alcançar a minha morada e pagar o preço que eu cedi pela força do despertar espiritual. Pagar o preço. Não penseis que vos dareis qualidade que somente o Senhor pode dar. O que faço é despertar o que já existe na alma de cada criatura. Gente, olha, sabe aquela história que Jesus é imensamente misericordioso, né? Que ele fala, vós podeis fazer tudo que eu posso e muito mais. Ele só tem que pagar ali, tem né? que pagar o preço O que preço, ele pagou. né, querido? Aí a gente pensa assim, pagar o preço é crucificação. Não, pagar o preço é É uma bilhões, felicidade, né? bilhões de anos de evolução, de aprendizado, de dor, de sofrimento, de aprendizado, de aprendizado. Até esse é o preço. Então, a gente vai ter que pensar em alguma coisa assim. nós somos filhos de Deus igualmente, né? Então, cabe a nós já começar a se despertar, né? E ir, né? Daqui a bilhões de anos, quem sabe, né? Se a gente for persistente, né? Jesus informa isso, ele não fala mentira, né? Que nós poderemos ser, até porque fica muito claro que Deus não tem privilégios, né? Gente, agora a gente dá uma paradinha, que é o corte que a gente faz desse momento que a gente bate um papo, pergunta, qualquer coisa que seja, e a gente está entrando na nossa hora do curso. Aí eu dou uma paradinha de uns 2, 3 minutos para a gente sair desse nível e ir para o outro, esperando aqui entrar mais algumas pessoas. Então a gente vai parar um minutinho. Gente, boa noite para todos. Estamos na nossa hora. Boa noite a Vamos com o nosso boa noite oficial, né? Sim. E vamos começar. Hoje tem fartura de gente para fazer prece, que eu não sei nem onde que eu vou pedir aqui. Eu, agora, há pouco, estava falando com o pessoal que estava no primeiro momento, que eu tive a notícia de uma parente, né, tia do meu genro, né, que mora no sul, lá em São Miguel, no sul, e que ela desencarnou hoje. Já estava adoentada com câncer, né? E já não é tão idosa. Imagino que ela tenha uns 60 e pouquinhos anos, não é tão idosa assim para desencarnar, mas enfim, família fica sentida, né? Embora todos estavam vendo ela muito sofrida, né? Então o nome dela é Elisa Rosa Agostini Bregola. Então, gente, vamos pedir junto. Vou fazer a prece. A Grace vai fazer a prece. Eu conheço toda a família e vou pedir a vocês, nesse momento também, que nós possamos aqui unir nossas vibrações, nossos pensamentos, rogando a Deus, nosso Pai, que permita que os bons espíritos possam receber a Elisa Rosa Agostini Bregola, a tia do Gustavo, do nosso genro, que desencarnou há poucas horas em São Miguel do Sul.
que a Elisa possa receber nossas vibrações de carinho, de amor nesse momento, que ainda está nesse processo de desligamento, e que toda a sua família, a Lete, Vera e todas as irmãs, irmãos, os filhos, o marido, que possam, Senhor, também ser sustentados nesses momentos difíceis. Que aí já possa ir em paz e que possa receber nosso abraço fraterno, que ela seja amparada no plano espiritual. E rogamos também a Jesus, nosso irmão, a nossa Mãe Santíssima, aos nossos amigos espirituais que estejam conosco nesses momentos de estudo, para que nós possamos ter lucidez, que possamos ter compreensão e que possamos, sim, ser obstinados no bem e que possamos sempre, amanhã, sermos melhor do que hoje. Obrigado, Senhor. Abençoe o nosso ambiente, nossos lares, nossos familiares. Abençoe a todos desencarnados também que convivem conosco. Que todos nós possamos ser envolvidos por essa paz, essa luz que vem do alto, e possamos, Jesus, ter desses momentos de aprendizado e que consigamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos abrir aqui a apresentação. É isso, gente. Aula 21, 3/7. Eu costumo fazer algumas revisões do ano anterior para ver se eu estou seguindo o programa realmente, né? E eu percebo assim que esse ano nós estamos atrasados 2 aulas, mas eu já percebi que também nós vamos compensar isso, que não vai ser complicado, não. Eu queria iniciar explicando umas coisinhas que são importantes para a gente entender que o método, o processo, ele tem um desenrolar, ele tem uma lógica. E esse método e essa lógica que eu queria explicar para vocês, para que quando a gente... É como se você tivesse num curso, você vai estudando, lá no início você fala, o objetivo é esse, esse e esse. Né? O objetivo do curso é esse, esse e esse. E quando chega lá no meio do curso, ou depois de um tempo, você já não sabe mais para que norte que está indo esse negócio. Onde que eu estou? Qual o caminho que é para chegar até o fim? Então, eu queria colocar um pouco isso para vocês. Eu vou até sair um pouquinho aqui. Eu queria colocar um pouquinho isso para vocês, porque isso fica mais fácil para a gente saber onde nós estamos. É sempre importante saber onde nós estamos dentro de um estudo, dentro de um curso, né? Uma coisa que sempre me chamou a atenção desde pequeno e que sempre me achei que era ainda, não sei se ainda é, mas na minha época era uma deficiência do ensino. O ensino de muita decoreba, de muito você decorar, de muito você aprender porque tem que aprender. Esse assunto faz parte do programa, você tem que aprender. Mas a gente não tinha, e isso me fazia muita falta, isso me deixava muito... me achava muito confuso, porque você aprendia coisas que você não sabia para que servia. Para que eu faço com isso? Qual o fundamento de eu estar aprendendo isso? Né? E talvez por isso hoje eu sou uma pessoa que adoro, a Grace sabe disso, eu vejo muito isso, é entender os ciclos da vida. Por que isso está relacionado com isso? Por que a fusão nuclear está relacionada com uma grama do Serengeti, que está relacionado com o alimento do guepardo, que está relacionado com o gnu? Essas coisas me deixam encantado, porque aí eu compreendo a coisa com uma facilidade, porque eu entendo o que está por trás. E isso era um problema muito sério que eu tinha quando eu estudei, em toda a minha vida, até na vida universitária, ainda era assim. Eu terminei minha escola universitária em 1985, 84. Tem bastante tempo, tomara que tenha mudado, mas isso é uma coisa, é uma deficiência do ensino, né, dos métodos de ensino, que eu sempre achei. E eu acredito que isso
É uma coisa que vai mudar, se já não mudou, vai ter que mudar, porque não faz sentido as pessoas fazerem as coisas só porque tem que fazer, mas não sabe para que é isso. Por quê? Qual o fundamento disso? E existe fundamentos para tudo que a gente aprende, tudo que existe, né? Então, eu queria fazer um pequeno resumo aqui antes da gente começar, sobre esse processo que nós entramos quando a gente entra nas leis morais. Porque as leis morais, elas estão relacionadas com o Evangelho. E tudo que a gente interessa a nível de amor, e é disso que a gente vai estar falando desde aqui até o final do ano agora, esse é o nosso assunto, é o amor. E vocês viram que eu fiz uma pequena introdução sobre o amor para vocês lá atrás, eu falei do Khalil Gibran, eu falei de Jesus, eu falei de Paulo, vocês lembram que eu falei da escadinha do amor, quer dizer, como que ele se densifica, como ele se utiliza no nível evolutivo de cada criatura. Eu coloquei aquilo como uma introdução e eu falei na época, isso aqui é uma degustação para o que vem pela frente. Então, o que eu queria mostrar é o seguinte, quando a gente entra nas leis morais, eu mostrei um quadro, que é aquele quadro que fala amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e aí eu falei, nós ainda estamos aqui no fora da lei. A gente não tem ainda o aprendizado de amar o próximo, muito menos a Deus e nem a nós mesmos. Expliquei tudo isso em detalhe, eu acho que isso não ficou dúvida. Quando a gente tiver dúvida, a gente pode me mandar qual aula, que número de aula que isso está lá no site do centro. Eu falo, aula tal. Você vai lá e você vai tirar sua dúvida, e se tiver mais dúvida, a gente conversa. Isso para qualquer um, sem problema, e mesmo para aqueles que estão vendo a aula só gravada. Se a pessoa viu alguma coisa e falou, mas isso eu não entendi muito bem. Ah, não. Manda para mim um WhatsApp, gente, pode ser no particular, e eu vou abrir a aula e eu mostro para a pessoa, ó, está aqui o fundamento disso, está aqui na doutrina, está aqui, está aqui, está ali. Isso não é problema nenhum para mim, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Então, quando a gente entra nas leis morais, a gente entra para detalhar esse assunto que é o amor. A gente vai estudar sobre o amor. Amor a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo. É esse o processo. Essas 3 fases são as fases que nós vamos dissecar até o fim do ano. E a gente começou com amor a Deus, né? Depois a gente vai falar do amor de sociedade, amor ao próximo, e depois vamos falar do amor a si. Deixamos o amor a si por último. Por quê? Porque você gasta um tempo no amor a Deus, que é curto. São poucos assuntos, né? Depois você gasta um tempo maior no amor ao próximo, que são as leis relacionadas à sociedade, reprodução, progresso e tudo mais. Só que depois você gasta os últimos 4 ou 5 meses só no amor a si. Ah, como é isso? É porque lá dentro do Evangelho e das leis morais existe um capítulo especial lá no Livro dos Espíritos, né? Que é a perfeição moral, e lá no Evangelho existe um capítulo que é sede perfeito. São 2 capítulos pequenos, mas eles encerram, eu vou dizer assim, a grande pérola do Espiritismo. E, inclusive, a grande pérola do Espiritismo dentro do Evangelho, porque ele vai falar de 3 coisas básicas mais importantes para a nossa vida. Ele vai falar o que é um homem de bem, aí ele vai falar o que é um bom espírita, e vai falar o homem no mundo. Então, olha só, as 3 coisas importantes para a nossa vida. Nós pegamos isso, que está no Livro dos Espíritos, no Evangelho, condensamos isso, vamos pegar lá o Santo Agostinho, do autoconhecimento, conhecimento de si mesmo. Esse é o assunto que está nesses 2 capítulos finais, quando a gente estuda essa questão das leis. E esses capítulos eles são abertos em quê? Ok, então é amor a si, o que nós vamos mais trabalhar, por quê? Porque aí nós vamos falar de nós vamos falar de nós como seres encarnados, de nós como seres psicológicos e de nós como seres espirituais. Então, nós vamos falar dos 3 mundos detalhados. Nós vamos falar da mente humana, vamos entender o que tem lá, por que não tem. Nós vamos falar de novo da caverna de Platão, vamos ligar a lei de conhecimento. Então, tem vários assuntos que são assuntos que, para quem está na primeira vez aqui no curso, vão ser novidades, para outros não. Mas a gente sabe que são assuntos extremamente importantes para a gente compreender a nós mesmos. Então, por isso ele é o último, porque ele é o que leva mais tempo. Então, o nosso norte daqui para frente, desde quando a gente começou as leis, nós estamos falando de amor. Esse é o nosso tópico. E falar de amor significa
Falar de amor com relação a Deus, ao próximo e a si mesmo. E falar de amor a si mesmo significa que tem que entender como colocar amor dentro de nós. E é isso que a gente faz nos últimos meses do curso, né? Então, eu queria fazer essa pequena introdução, por quê? Porque ela vai nos dar base para a gente começar a compreender como que está o andar da carruagem. Olha, ele falou isso e nós estamos aqui, agora estamos aqui, olha, aqui, vamos chegar aqui. Então, quando a gente fala de virtudes, fala de vício, fala da mente humana, fala de tudo isso, é o amor a si, é específico de cada um, né? E o que a gente faz aqui é dar informação, dar as ferramentas, mas aí cada um vai cuidar de si, não tem outro jeito. Ok, vamos voltar lá então. Estamos aqui. E onde que nós estamos? Ora, nós terminamos o quê? Dentro das leis morais, amor a Deus, tópico 1. Nós terminamos a lei de adoração na aula passada. Se alguém ficou com dúvida, pode colocar, não tem problema. E hoje nós vamos falar de um outro assunto. Mas quando você fala da lei de adoração, é o primeiro movimento. E esse movimento é do Criador. Então, lá na aula passada, vocês viram que nós falamos do Livro dos Espíritos, algumas questões, e puxamos o Evangelho. No Evangelho, o que vocês viram? Todas as mensagens de Jesus, né, que está aqui, né, é o maior representante de Deus aqui que passou pela Terra, mas tem vários outros representantes em locais e culturas diferentes. Mas ele trouxe o quê? Ele trouxe exatamente esse movimento. O Criador, através de Jesus, nos trouxe instruções sobre o movimento, sobre o que é o reino do céu, a nossa relação com Deus, sobre a prece, vários assuntos relacionados à lei de adoração. É esse o propósito da nossa aula anterior, que é o primeiro movimento. O que nós vamos fazer hoje? Tá bom, então já entendi, estudando esse assunto, que a gente deve adorar a Deus e tem condições para isso. Condições, tem regras, tem processos, como que a gente faz, como não faz, o que é válido, o que não é válido, como que é a prece, como que não é. A prece tem níveis de hierarquia. Tudo isso nós falamos na aula passada. Tá lá, quem ficou com dúvida pode pegar a aula gravada e ver de novo, pode tirar a dúvida depois se tiver na próxima aula uns 30 minutos, ou nessa também, não tem problema nenhum. Hoje nós vamos falar do segundo movimento. O que é o segundo movimento? Então, o movimento do Criador veio através de Jesus para nós, veio por Maomé, veio por Buda, veio pela doutrina espírita, que é um movimento de esclarecimento e de instrução muito grande. Agora nós vamos entender, tá bom, e o nosso movimento? Como é que é esse nosso movimento? O segundo movimento é sempre nosso, né? E ele é um movimento que precisa ser feito por cada um especificamente. E para fazer esse movimento, nós vamos precisar compreender muitas coisas. E o segundo movimento se faz através de quê? Da lei de trabalho. Lei de trabalho. Quando você pega a lei de trabalho, você pode pensar assim, não, mas trabalho a gente entende como trabalho que a gente faz na profissão. Você tem uma profissão e você executa trabalhos e você recebe por isso. Normalmente essa é a maneira da gente olhar trabalho, mas não é isso. Aqui é outra coisa, aqui é uma lei divina. A lei de trabalho é uma lei de movimento. Então, por exemplo, o Sol executa um trabalho e proporciona vida no planeta Terra e muitas outras coisas, né? Um animal como a formiga executa um trabalho importantíssimo. A abelha executa um trabalho importantíssimo, né? Os espíritos executam um trabalho importantíssimo. Jesus executou um trabalho mais importante que esse planeta já teve. Ele veio trazer aqui, né, o Evangelho, a Boa Nova. Kardec e a espiritualidade fizeram um trabalho maravilhoso nos dando a doutrina espírita. E nós? Nós executamos trabalho toda hora. Tudo que você faz, menor ou maior, é um trabalho, porque trabalho é movimento. Então, vamos entender aqui. Lei de trabalho. Então, está relacionado amor a Deus, tópico 1. Pode ser melhor entendida esta lei pela questão 675 do Livro dos Espíritos. Tudo que é útil é trabalho. Então, antes de ler aqui, vamos ver a questão 675. É muito simples, ó. Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? É o que nós estávamos falando. Eles dizem, não. O espírito trabalha, assim como o corpo.
toda ocupação útil é trabalho. Entendeu? Então, 675 fala isso. Então, já mudou. A amplitude é infinita. Toda ocupação útil é trabalho. Ocupação útil material, espiritual, encarnado, desencarnado, ou simplesmente um espírito elevado, tudo que ele fizer, todo movimento é trabalho. Então, tudo que é útil é trabalho. Trabalho é movimento, trabalho para sustento, trabalho intelectual, trabalho para o crescimento do ser, aprimoramento e autoconhecimento, cultura, cuidar de uma casa, educar os filhos. Educar os filhos é bastante trabalho, né? E outros, etc, etc. Aí a lista não acaba, é infinito. Portanto, o trabalho, quando feito com amor, pô, aqui já muda, né? E sempre será assim que ele deve ser feito. Aqui é o ponto, tá, gente? O ponto todo está nessa frase aqui. O trabalho, quando feito com amor, e sempre será assim que ele deve ser feito, é uma conexão com Deus. O trabalho, quando feito com amor, e assim, é sempre uma conexão com Deus. Vamos aumentar isso aqui e tudo bem. Então, tudo que nós queremos falar está nesse negrito aqui. Mas o trabalho para o ser elevar-se, na lei de progresso, é o mais importante para a alma. Conquistar palmo a palmo sua liberdade e sua felicidade é um trabalho de toda a sua jornada e será coroado com um pagamento único para todos, sem exceção, como na parábola dos trabalhadores da última hora. Então, eu já falei desses trabalhadores da última hora, vocês já ouviram. Se alguém tem dúvida, a gente pode, na próxima aula, até trazer a parábola e explicar novamente. A Grace se encarrega de fazer isso, tá bom, meu amor? Tá? Ela traz a parábola, se encarrega de explicar. Mais uma vez, não é problema, tá? Isso é importante. Mas o que nós estamos falando aqui? Do que nós estamos falando? Qual é o nosso assunto? Amor. Qual é o pagamento? Amor. Só que diferente. Aqui ele está falando do poder do amor. É o pacificador, é o Filho de Deus, aquele que recebe a outorga, né? É quando você é caracterizado. Você é um filho de Deus que recebe a outorga do poder do amor, Jesus. Então, esse que faz a conexão com Deus. Então, todas as vezes no nosso dia a dia que nós fizermos alguma coisa, qualquer coisa que seja, com muito amor, você está fazendo uma conexão. Por quê? Porque você está usando o poder de Deus no nível que você pode. Então, se você educa seu filho com amor, se você faz uma refeição com amor, se você busca a intelectualidade com amor, se você busca compreender a vida, sabe, tem prazer, tem amor nisso, qualquer coisa que seja, é uma conexão com o divino que está dentro de você. Isso a gente precisa compreender. E a parábola do trabalhadores, e essa explicação aqui, que vocês vão ver do pagamento único, semana que vem, a Grace vai trazer para a gente. Então, isso aqui é o conceito de trabalho pelas leis morais do Livro dos Espíritos, e independente de ser o Livro dos Espíritos, espiritualmente falando, isso aqui faz todo sentido do mundo. Por quê? Porque trabalho é uma coisa que está no universo todo. O próprio processo de criação é um trabalho. Criou o princípio espiritual, criou o princípio material. É um trabalho divino. Esses princípios começaram a se transformar. Esse processo de transformação eterno é um trabalho. A criação, a mudança do princípio espiritual em processo de evolução nos reinos, até chegar no homem, é trabalho. O nosso processo, né, de nos voltarmos para Deus, nos desenvolvermos, descobrirmos como despertar nossa mente, descobrirmos como é que a gente faz para se transformar, para ser uma pessoa melhor. E depois de descobrir, que já não é fácil, que uma grande maioria não está preocupada com isso, mas quando a gente está, depois de descobrir como é que eu consigo fazer, aí é um trabalho, esse é o trabalho maior. Porque como fazer e fazer é o trabalho maior que nós temos na nossa vida em termos de progresso espiritual. Ok. Então, aqui nós temos algumas questões que nós vamos ler, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Nós não vamos ler todas, tá? Nós vamos ler só algumas.
as mais importantes. A 675 eu já li. Vamos ver aqui. Você que quer ler para mim? Não, não precisa, você fica aqui na frente e lê aqui, elas estão aqui, eu já selecionei. Você acha que está sem óculos? Lei de trabalho. Necessidade do trabalho. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, só uma coisa. Eu sempre vou dizer para vocês, eu já falei isso várias vezes, quando você pega o livro dos Espíritos, ele tem um foco, não fica aí, ele tem um foco muito nos encarnados, com alguma transcendência, mas a transcendência se faz quando a gente vai para o Evangelho, só para a gente entender. Vamos para 676, que a 775 eu já falei. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, ortogou Deus a inteligência, em compensação. Mas é sempre um trabalho. Bem, gente, então aí o que ele diz, né, por que o trabalho se impõe ao homem, né? E ele fala com muita clareza aqui que é para que nós possamos nos aperfeiçoar, né? O aperfeiçoamento, né, a expiação ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. E fala, se nós não tivéssemos trabalho, nós iríamos permanecer sempre na infância, né? Não iríamos evoluir, não iríamos estudar, não iríamos, não iríamos progredir, iria ficar estabilizado sempre naquela mesma coisa, né? Não haveria progresso, né? E ele fala, coloca até alguma coisa interessante aqui, né? Que para aqueles que são extremamente fracos de corpo, Deus ele tem inteligência, né? Você vê que tem pessoas que são intelectuais, não conseguem, às vezes, nem pregar um prego na parede, não conseguem fazer um trabalho manual, mas conseguem, são cientistas, são estudiosos, conseguem desenvolver outros tipos de trabalho, né? Então, enfim, resumindo, tem trabalho para todos, sempre de alguma forma, todos nós temos oportunidade de trabalhar e se melhorar e evoluir. 677. Por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? É interessante essa questão de animais, né? Tudo em a natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõe, se limita a cuidar da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no circundarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim, o trabalho que executa também concorre para a realização do objetivo final da natureza. Se bem, quase nunca se lhe descobrais o resultado imediato. Eu gostaria até de que você comentasse, né, dessa interligação, né, desses ciclos da vida, né, que a gente se pergunta por qual
sentido de determinados animais, né? Por que que existe, né? E, de repente, né, esse ciclo da vida, essa interligação que ela comentou no começo, né? Nós temos assistido bastante documentário falando sobre animais e é muito interessante, como, por exemplo, o salmão, na época que eles estão migrando do Canadá, eles migram sempre para o mesmo lugar, e aí o berçário para eles procriarem, né? Então, nesse meio do caminho, tem os ursos, que pegam uma quantidade enorme, que ele vai aproximando o inverno, precisam hibernar, então eles precisam se alimentar muito, então eles pegam, se alimentam e carregam muitos salmões que eles pescam, uma coisa muito interessante, vendo como que eles conseguem pegar, e levam para a floresta, né? E ali deixam muitos restos do salmão. E aqueles restos vão nutrir a terra e também alimentar outros tipos de animais. Então, é tudo assim, comprovado, sem perda, e se não tivesse essa migração, não tivesse esses ursos que pegaram esses peixes, levassem para a floresta, as florestas não desenvolveriam. Então, é tudo interligado. É muito bonito a gente ver esse trabalho dos animais, esse instinto, né? Sobretudo das mãezinhas, né, que cuidam dos seus filhotes, de uma forma tão encantadora, né, que a gente fica muito claro que existe uma inteligência por trás disso tudo que conduz cada um com seu trabalho, com a sua participação na vida. Gente, eu convido vocês a ver um pouco disso. Tem muitas coisas, eu posso passar depois para você, muitos noticiários, muitos documentários extremamente bem feitos, com uma fotografia maravilhosa, e que você vê coisas que você começa a ver a grandeza divina, como está ligado o sol com o guepardo lá no Serengeti, por que que o sol joga luz sobre a terra e a planta nasce, o que tem a ver uma coisa com a outra. Olha, é a maravilha para compreender as coisas divinas, são os ciclos. E aqui ele está falando do ciclo da vida, né? A importância dos animais, todos têm uma importância incrível. Vamos ver aqui. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? A natureza dos trabalhos está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então, aqui vocês veem que o Kardec fala muito da questão do encarnado, da vida no planeta, mas ao mesmo tempo aqui ele já está colocando, olha, vocês têm uma necessidade de trabalho físico, mas existe o trabalho que não é necessariamente material, mas ele é extremamente útil e às vezes muito mais útil do que a gente imagina, né? Vamos lá. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bem suficiente para assegurar a existência? Então é aquele, né, o ricaço que só vou ficar passeando, viajando, me divertindo, não preciso fazer nada. Do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil. Olha a diferença. Olha, eu não preciso de executar um trabalho para ganhar dinheiro, que eu já tenho demais. Tá bom, mas você precisa ser útil. Porque se você não é útil, você não vai aprender, você não vai evoluir. E tudo que você tem vai desaparecer em algum momento, né? E a gente nem sabe que momento é esse. Conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantir a existência não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor dos seus rostos, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona os adiantamentos que lhe foi feito. Então, é preciso compreender que a dimensão de trabalho aqui na questão da doutrina espírita é outra. É outra, não é uma questão só do ganha-pão. O ganha-pão, né, o trabalho para se manter, para ajudar os outros e tudo isso, é uma questão a menos relevante no aspecto da evolução espiritual. É claro que o aprendizado está por trás de tudo isso, mas nós vamos aprender que trabalhos
mais, vamos dizer assim, mais sutis, mais inteligentes, mais intelectuais, no sentido de dar maior capacidade à pessoa de fazer outras coisas. Tem um exemplo de Jesus, eu não me lembro a passagem, mas é assim. Jesus chega na casa de alguém e tem duas irmãs. E aí uma irmã começa a limpar a casa e a outra se senta do lado de Jesus. E começa a falar das coisas espirituais para ela e ele para ela. E daqui a pouco a outra irmã fica chateada porque ela está fazendo o trabalho e a outra não vai ajudar. E Jesus dá uma lição dizendo que, olha, ela está se ocupando da coisa mais importante que tem aqui, que é o aprendizado espiritual. É como se dissesse assim, olha, as coisas têm a sua ordem, né? Aí ele fala dos homens que não encontram, que se encontram em possibilidade de trabalhar, nunca quer que seja, cuja existência é, portanto, inútil. Aí ele fala, Deus é justo, e pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Então, o homem sempre vai ter condições de fazer algo, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Bom, tem uma questão muito específica aqui, deixa eu só ver uma coisa, se é a última. Não. E a questão se está na lei da natureza que os filhos tenham a obrigação de trabalhar para seus pais. Aí ele diz, certamente. Aí entra a questão do amor filial, da gratidão, todos esses aspectos. E aí, quando fala trabalhar para os pais, você imagina o quê? Um filho que tem um trabalho, tem uma condição melhor, e o pai tem uma situação difícil. Precisa. Porque se o pai não precisa, não precisa. Mas se o pai precisa, é uma questão de gratidão e de piedade filial. Teve uma palestra sobre o pai e a mãe, né? É muito interessante. E lá no capítulo, se a gente ler, a gente vai ver. Se você quer desenvolver o amor em você, você deve pensar, primeiramente, naqueles que te deram a vida. Isso é muito importante. Porque se aqueles que te deram a vida, a coisa mais preciosa que você tem nesse planeta, como encarnado, e se quem te deu a coisa mais importante você não valorizar, então como você vai desenvolver algum amor? Para quem? Para estranho? Para você mesmo? É difícil de entender isso, né? A gente precisa refletir sobre isso. Isso é muito importante. Mesmo que você tenha tido dificuldades com os pais, com os irmãos, e não houve uma boa relação, mesmo assim, como uma questão de respeito, de honra filial e de desenvolvimento de amor em nós sempre que vamos tentar desenvolver o amor, as oportunidades vão aparecer na forma que às vezes a gente vai não gostar. Assim como a gente fala, Senhor, me dá-me paciência. Ele não vai te dar paciência, ele vai te dar dificuldades para desenvolver a paciência. E às vezes a gente não vai entender, vai achar, pedir paciência, Deus me deu mais problema, como assim? Não é? Então você quer desenvolver o amor? Ok, então vai aparecer as questões. Então é preciso entender, é preciso compreender a vida, né? Essa questão de piedade filial, né? E independe de como que nossos pais foram, né? Acho que Independe. porque muitas vezes o fato de nós sermos pais, mãe ou pai, não quer dizer que com isso, né, necessariamente o ideal, né, o esperado é que cada pai, cada mãe faça a sua parte, né, de cumprir os seus deveres para com os filhos. Mas caso não ocorra, isso é problema dos pais. Sim. Então, não, que os filhos não sejam também. Então, o que cabe a nós filhos é que tenha a gratidão, nem que seja essa gratidão pelo fato de ter o corpo físico, ter os pais ter nos dado a oportunidade, né, de reencarnar. Né? E não cabe a nós julgarmos, guardar mágoa, ressentimento, né? Porque cada um vai responder. Né? Tem uma parte do Evangelho que coloca lá que a cada pai, a cada mãe, será perguntado o que fizeste do filho que foi colocado na tua responsabilidade. Então, não cabe uma hora, todos os pais, todas as mães vão ter que prestar conta dos seus filhos, né? Então, não cabe a nós, filhos, né? Julgar, né?
E é nosso dever, sim, se o pai, a mãe, embora não tenha nos criado, nos tenha abandonado, se precisar, é nosso dever como filho ir lá, né? Tanto diante da lei dos homens, né, que Claro. existe que o filho tem por obrigação cuidar dos pais idosos ou doentes, quanto na lei divina, né? Se temos a vida, nós devemos ao nosso pai e à nossa mãe, né? É interessante, esse dia eu estava olhando sobre o Japão tem umas coisas muito ruins, mas muito boas também. Existe lei que a pessoa pode ser presa se não tomar conta dos pais velhos. Isso é muito interessante, né? Bom, vamos lá. Aí tem um limite. Ah, mas então a lei de trabalho quer dizer que a gente tem que trabalhar sempre? Não tem um limite? Como que é isso? Limite do trabalho, repouso? Então ele diz assim, o repouso também não é uma lei da natureza? Ele fala, sem dúvida. Então, para que serve o repouso? Por que você dorme? Se não fosse uma lei da natureza, você não precisava dormir. E você dorme por quê? Porque o corpo precisa de quê? Ele precisa de baixar backups, né? É assim? Ele precisa baixar algumas coisas, ele precisa de restabelecimento. Tem todo um processo do corpo, de músculos, de processos internos, que vão se restabelecendo, vão se reagrupando na medida que você repousa, que você dorme, por exemplo. E mesmo sem dormir, você precisa passar algum tempo de lazer, de descanso, isso é fundamental para preservar o próprio corpo. E qual é o limite do trabalho? Das forças, em suma. A esse respeito, deixa inteiramente livre o homem, né? Então, assim, cada um que tem o seu foro íntimo. Quando você fala das forças, não quer dizer que você tem que trabalhar até quase cair morto, agora sim. Não, não é isso. Você tem que saber os dois pontos. Que você tem que, não pode ser preguiçoso, que você tem que se esforçar, né? Mas que você tem que repousar, você tem que descansar sim. Vamos mais um pouco aqui. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim. Nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Mas há de fazer que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode. Então, isso é importante. Às vezes, existe uma pessoa idosa que, se ele não trabalhar, ele vai morrer, né? Porque as pessoas não ajudam. Então, vamos imaginar que não tem família, a família toda morreu. A sociedade deveria cobrir. Então, esses processos de aposentadoria, de que a sociedade ajuda, isso tem que melhorar mais e mais, porque vai acontecer situações de pessoas idosas que não têm mais força de trabalhar, não tem ninguém por ela. Isso existe? Existe. Isso existe, né? Ok. Aí, as questões têm mais algumas, eu não vou ler todas, tá? É uma passada, porque, na verdade, o objetivo aqui, gente, é passar para vocês a matriz, que tem todas as perguntas e respostas, vocês gastarem um tempinho de vocês para lerem, para entenderem. Aí eu ponho o evangelho junto, vocês têm a matriz, e que vocês, com essa ferramenta, vocês façam o processo de estudo e reflexão em casa, tá? A gente faz aqui uma pequena compreensão, faz o link, né, explica, mas é responsabilidade de vocês, igual os vídeos, né? A gente não passa o vídeo aqui, vocês têm que vir em casa para a gente discutir aqui. Então, nós não vamos ler todas as questões. Vamos para o Evangelho, então. Quando você vai para o Evangelho, você tem capítulo 20, 24, tem o 19, o 26. Então, são 4, né? 4. E aí nós estamos falando de quem? Do trabalho. Quem que vai falar com Deus? Os trabalhadores, não é isso? A lei de trabalho é a lei de movimento. Ela vai nos impelir a responder a Deus a primeiro movimento que ele fez, o de adoração. Ele explica, olha, é assim, Jesus traz todas as instruções. Tá bom, como é que agora eu faço? Bom, então vamos para a lei do trabalho. Então ele fala, os trabalhadores da última hora. Aqui está a parábola que a Grace vai contar na semana que vem, então eu não vou dar spoiler aqui, mas a maioria já conhece. Por que ela está na lei de trabalho? Porque ela é especificamente disso. Jesus está falando, existe uma vinha, um universo, existem os trabalhadores, quem? Todos nós, todos que existem, e eles vão ao trabalho. E ali ele conta uma história que eu não vou contar aqui, porque senão vai tirar a graça do negócio, tá? Então esse faz parte da lei de trabalho. Mas se os trabalhadores da última hora, que são aqueles que estão trabalhando ali para o pagamento do amor divino, que é a única moeda, tem ainda aqueles que somos nós mais atrasados, espíritos mais atrasados, que estão aprendendo.
alguma coisa. A gente aprende alguma coisa. E esse aprendizado de alguma coisa é o capítulo 24, que fala: não ponhais a candeia, né? Não ponhais a candeia embaixo do alqueire para que ela não fique escondido, né? A luz. O que Jesus está nos falando? Olha, esse é um trabalho fundamental na vinha, esse é um trabalho fundamental no mundo, na seara de Cristo, com a divindade. O que é? Você aprendeu alguma coisa importante, espiritual, ou que seja intelectual, que possa ajudar as pessoas? Você é professor, você é professora, você é médico, você estuda, você faz palestra, o que for, tudo que está relacionado à parte intelectual, à parte emocional, à inteligência, tudo isso. A mediunidade também se encaixa aqui. O que significa? Ora, significa que você precisa passar isso para as pessoas. Precisa passar isso para as pessoas, porque isso é importante. Eu vou dar um spoiler aqui, mas na lei de sociedade que nós vamos entrar um pouquinho hoje só, talvez nós vamos fazer uma introdução sobre isso. É como se fosse uma coisa que vocês têm que imaginar assim. Imagina que você está no mundo espiritual e que Deus, todas as vezes que as pessoas vão encarnar, ele chega para elas e fala assim: fulano, você vai encarnar. Então você, fulano, Beltrão, vocês vão encarnar. E vocês têm uma coisa para cumprir lá. Vocês têm uma missão importante. Você vai fazer muitas coisas, vai ganhar vida, mas tem uma missão que é muito importante, que você precisa fazer. Por quê? Porque essa missão a gente vai construir uma rede de comunicação. E essa rede de comunicação é uma rede de comunicação cósmica, eterna. E vocês têm que fazer uma coisa, e é pouquinho, viu? Para vocês eu estou pedindo bem um pouquinho. Tem que tecer um pedacinho daquilo ali, ó. Tá vendo aquilo ali? Aquilo que você fizer vai encaixar aquilo que foi feito pelo outro e vai preparar para outros que vão encarnar quando você estiver quase desencarnando, vir e continuar a tecer aquilo que você fez. Então, é só esse pouquinho, não precisa se preocupar com muita coisa. Então, isso Deus vai falar com todos. Isso é uma imaginação, é uma história, é uma metáfora. E aí você vem com fazer suas coisas, mas você tem essa missãozinha e isso vai aparecer para você, se você permitir, em vários momentos da sua vida. É um chamado, mesmo que seja pouco. Pode ser uma atividade intelectual, pode ser uma mediunidade, pode ser uma família só, pode ser um pai com problema, ou alguém doente, pode ser ajudar alguém. 1000 coisinhas podem ser, mas você tem que fazer. Aquilo é importante. Se você fizer aquilo direitinho, vocês aí juntos, que vocês vão se encontrar e vão acabar fazendo, você, quando desencarnar, cumpriu sua missão. Olha que beleza. Daí você vai fazer o quê? Você vai poder fazer uma coisa maior. Olha, aí isso é um crescimento espiritual. É o talento, né? Um talentinho faz alguma coisa, não fez nada. Então tira essa obrigação dele, ou esse talento, e passa para o outro, que vai fazer, e você, sinto muito, fica por aí por enquanto, né? Então, esse processo aí que eu falo, vamos imaginar isso, vamos refletir, é como se fosse uma grande rede de comunicação, né? Então, quando Jesus fala disso aqui, ele está falando disso, que nós somos codependentes um do outro, do passado, do presente e do futuro. Tudo que fizeram na nossa vida, no passado, nós usufruímos agora. E o que nós estamos construindo em cima disso? Para que os outros que vêm usufruam. Nós estamos praticando a guerra, nós estamos praticando a violência, nós estamos praticando barbaridades, estamos perdendo o contato com o divino, com o espiritual, estamos amaldiçoando a vida das pessoas, estamos errando em demasia a ponto de ter tantas pessoas com dificuldades nesse mundo, uma imensidade de gente. Que rede que nós estamos montando? Ou será que nós estamos desatando os nós da rede, desfazendo coisas que fizeram? Em alguns momentos eu penso que nós estamos desfazendo coisas boas que fizeram no passado. Em alguns momentos eu acho que estamos fazendo alguma coisa boa. Mas isso é de cada um. Cada um tem que descobrir qual é o meu ponto, onde é que está. Porque se eu estou fazendo algo, e nesse algo eu sinto que eu gosto, que me faz bem, que eu ponho amor naquilo, provavelmente
Esse é o ponto da rede que você tem que trabalhar, que foi te dado como missão ao seu desenvolvimento espiritual. E aí está, não ponhais a candeia. Se você aprende, ensine, mesmo que seja pouco. Lei de trabalho. A fé que transporta montanhas. Aqui não estamos falando, aqui não estamos falando só de crença, estamos falando de alguma coisa maior. Estamos falando de uma comunicação efetiva com o poder divino, que a fé é isso. A fé é uma comunicação com o poder divino e ele te entrega alguma coisa por isso, ou não. Porque fé é muito relativa. Eu posso falar que tem fé, não tem nada. Né? Eu já contei a história para vocês daquela passagem do Evangelho do rapaz endemoniado, né? Que eles falavam assim, endemoniado, tá com demônio, tá lunático, cai na água, cai no fogo. Essa passagem é muito conhecida. E que o pai do rapaz levou ele para Jesus e falou, olha, eu te trouxe meu filho aqui, que ele está assim, está assim, está assim, ninguém consegue fazer nada. Levei para os seus discípulos e ninguém conseguiu fazer nada. E aí Jesus olha para os discípulos e fala, dá uma saboada neles, né? E fala, vocês não têm fé. Se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam transportar montanhas. E Jesus vai lá e cura o rapaz. Daí a gente fica assim, né? Mas eu acho que eu tenho fé, eu acredito, né? Aí a pergunta que a gente tem que fazer para nós é assim, se os discípulos de Jesus são aqueles seres que saíram das suas casas, muitos deles deixaram a família, deixaram a esposa, deixaram o filho, e seguiram piamente com uma crença absoluta, absurda em Jesus, tinha uma confiança total naquilo que Jesus fazia, falava. E Jesus diz, vocês não têm fé. Vocês compreendem como fé é algo muito maior do que a gente pensa que é? Porque a gente fala de fé com uma facilidade, e às vezes nem crença a gente tem ainda. Então aqui a fé é a ligação com o divino, com o poder divino. É quando você se liga e aquele poder é tão grande que faz coisas acontecer na sua vida que parece que está transportando montanhas. Então esse capítulo está na lei de trabalho, porque é sua função fazer isso. Chegar até Deus, nós temos que fazer isso, é nossa responsabilidade. E, em relação também tem a colocação de sobre mover as montanhas, né? São, de uma forma simbólica, é colocado as montanhas que nós podemos e devemos remover, são os nossos vícios, as nossas coisas negativas, ainda aquelas tantas coisas ainda que temos dentro de nós, que nós sabemos, e com determinação, com ter mesmo essa fé e mesmo isso que nós vamos conseguir, que somos filhos de Deus, né? E nós vamos removendo essas montanhas, né? Essas coisas que precisamos ter humildade de reconhecer, trabalhar o auto-amor, porque quando temos sempre alertado, quando nós nos amamos, não é nada egoísta. É a questão, se nós amamos, o amor é algo bonito, é algo divino. Exatamente. Então, se nós nos amamos, nós vamos querer que nós sejamos melhores. Isso aí. Mais honestos, mais cordatos, mais calmos, mais gentis, mais educados, né? E etc, etc, etc. Então, se nós nos amamos, nós vamos ter, em busca dessa fé, né? Para remover todas as montanhas, as coisas negativas que temos dentro de nós, né? E esse aspecto também. Com certeza, fundamental. Gente, olha só. Vamos lá. Primeiro, lei de trabalho, conexão com o divino. Então, seja um trabalhador. Nem que seja na última hora, mas seja um trabalhador. O que quer dizer última hora? Você não sabe que hora que é. A última, a primeira? Não importa. Você tem que estar disponível. Você tem que estar disponível. Lembra da parábola? A Grace é essa que você vai contar, não é? Então não vou falar. Mas vocês vão ver na parábola, quando ela trouxer, ela vai comentar, eu vou comentar também, vocês vão entender por que tem essa questão da hora aí e por que a gente tem que estar disponível. Essa é a diferença. Estar disponível é a diferença.
Não importa em qual hora for, mas tem que estar disponível, senão não adianta. Não ponha candeia significa aprenda e passe para frente. Essa é a conexão da rede de comunicação divina. A rede de comunicação divina é assim, é um puxando o outro, é um ajudando o outro, é um passando o melhor que tem para o outro. Depois você vem e diz, nossa, para fazer isso tem que ter fé. Não adianta. Sem fé, sem essa força divina, você não conquista, você não consegue fazer essas coisas. E aí ele arremata dizendo, tá bom, depois de tudo isso você tem que entender, você não pode cobrar nada por isso. Isso não é pago. Isso não é pago da maneira como a gente quer, ou às vezes como a gente gostaria. Em dinheiro, essa é a pior situação, mas tem muita gente que cobra por isso. Muitas religiões que rola dinheiro sobre essa situação. Está escrito claramente. Nós não temos que se envolver com isso. Mas tem um pagamento que ainda é problema de todo mundo, inclusive nós, que somos espíritas. Qual é? É o pagamento da vaidade, é de sentir-se que fez algo bom, é sentir-se que as pessoas estão gostando daquilo que você está fazendo. Não é que as pessoas não devam gostar, mas é você sentir essa necessidade da gratidão. Você espera aquilo. Você espera que comente, que fale, você espera alguma gratidão pelo que você fez. Isso ainda é um problema no nível espiritual que nós vivemos. E ele está falando, não, é dar gratuitamente o que gratuitamente recebesses. Ok. Aqui a gente fecha a lei de trabalho e fecha o item 1, né? Fecha o item 1, tópico 1, que é amor a Deus. Nós vamos entrar, vamos ver aqui. Aqui, nós vamos entrar agora, não vamos para o item 2, vamos para o item 3. O item 2 é o último, porque, apesar de ser o item 2, ele é o que vai gastar os meses finais das nossas atividades aqui. Então, vamos para a lei de sociedade, de progresso, igualdade e liberdade, que é amor ao próximo. Então, é isso que nós vamos falar, amor ao próximo. Então, vamos lá. As leis relativas ao amor ao próximo, sociedade, progresso, igualdade e liberdade. Compreende como isso tem tudo a ver? A vida em sociedade, o progresso que depende dos outros, a igualdade que é buscar, não é ser todo mundo igual, isso não existe, mas é a igualdade de oportunidades, ajuda aos necessitados, está vendo a irmã Dulce aí com, né, os que sofrem, né? E a liberdade, o que é liberdade? Não é liberdade para fazer tudo, liberdade tem regras, né? Então é disso que nós vamos falar. Mas antes disso, eu queria lembrar de uma passagem, e essa passagem tem a ver com o que o Miné fez no ano passado, quando a gente chegou nesse ponto aqui. Ele contou uma história, ele fez na verdade, eu devia ter pedido para o Miné para repetir aquilo, mas eu peguei só um trecho. E ele está no livro A Caminho da Luz. É que foi repetir no próximo. Emmanuel, na introdução, está no livro A Caminho da Luz. Então, ele traz para a gente uma informação assim. As raças são substituídas pelas almas e as gerações constituem fases do seu aprendizado e aproveitamento. As línguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor. E os povos são os membros dispersos de uma grande família, trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. Olha só esse primeiro ponto. Quanta coisa maravilhosa ele tem. As raças são substituídas pelas almas. Ou seja, não tem questão de raça. As raças têm um processo de aprendizado, de cultura, mas o que importa é a alma. E as gerações que se passam são só fases de aprendizado e aproveitamento. E as línguas, as palavras, são formas de expressão, só isso. E caminham para a expressão única da fraternidade e do amor. Imagina, você não precisar usar palavras, que a sua expressão é o próprio amor, fraternidade. Gente, olha que coisa linda. E os povos são os membros dispersos. Então, os povos, pensa no planeta Terra, os povos separados, separatividade, são os membros dispersos de uma grande família, trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. É o ser cósmico. Mais do que ser planetário, é um ser cósmico.
Seus filhos mais eminentes no plano dos valores espirituais são agraciadas pela Justiça Suprema, que legisla do alto para todos os mundos do universo, e podem visitar as outras pátrias siderais, regressando ao orbe, no esforço abençoado de missões regeneradoras. Olha que ele está falando, que coisa linda. Os missionários, os grandes espíritos que passaram por aqui, que não são daqui, e que algum dia vão ser os daqui, que vão ser os missionários, né? Provavelmente já temos alguns. Então, eles são agraciados pela Justiça Suprema, porque eles adquiriram valores espirituais. E eles vão poder visitar outros mundos, outras pátrias, outros conhecimentos, aprender muitas coisas e voltar aqui para ajudar os que ficaram para trás. E essa frase eu coloquei em negrito, porque ela é que define tudo que nós estamos falando aqui. O determinismo, né? O destino, o Dharma, o ponto focal de todo ser é o determinismo do amor e do bem. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo, e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Gente, que coisa mais linda. Olha que promessa maravilhosa que existe em nossas vidas. É o determinismo, é o amor, não tem jeito, né? É a lei de todo o universo, e a nossa alma vai emergir de todas as catástrofes, de todas as doenças, sofrimentos, dores, equívocos, em busca de uma vida melhor. E mais um pouco. Eu falei que ia falar um pouco, mas eu vou falar aqui. A construção de uma grande rede cósmica divina. Essa é a nossa missão, desse nível que nós estamos. É passar a informação, ajudar um ao outro, fortalecer todos no aprendizado, no crescimento espiritual, na fraternidade. Aí o que eu fiz? A Grace vai fazer amanhã um trabalho no grupo de médicos que a gente dá aula, e ela vai falar de alguns assuntos muito interessantes. E ela vai usar um texto da irmã Dufour, e que eu achei que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. E ela diz assim: um dos requisitos mais valorosos na formação... Você quer falar? Você já conhece o assunto? Fica mesmo, pode falar. Bem, gente, falando, é um assunto muito bonito, que toca muito, sobretudo para nós que somos o grupo que estamos dentro de uma casa espírita, né? Então, a irmã Dufour, ela exorta muito o trabalho de homogeneidade. Então, o que significa homogeneidade? Será que todo mundo dentro de um grupo, uma casa espírita, tem que ser igual? Não, nós não somos diferentes, né? E cada um tem a sua individualidade, né? E não é essa a questão. Aí nós vamos entender o que significa ter homogeneidade no grupo, né? Então, primeiro lá, falando a origem da palavra grupo, né? Então, a palavra grupo, em sua etimologia, significa um nó, provindo isso da língua italiana, né? E o que é a simbologia que é feita sobre grupo e nó? O nó, o que ele remete? Esse ponto de sustentação, de fortalecimento de uma rede, né, que une, né, os pontos ali para que essa rede fique algo forte, né? Então, por isso que existe esse simbolismo, como a irmã Dufour fala aqui, nos remete aos grupos espíritas, que nós deveremos ser sempre como redes tecidas pelo sentimento que agrega e baliza todas as suas notas educacionais, né? Olha lá, quando fala, uma construção de uma grande rede cósmica divina. Então, esse é o nosso papel como grupo dentro de uma casa espírita, né? Formar essa rede que todos nós tenhamos, né? Essas rotas educacionais no aprendizado espiritual. E continuando, ela fala, quando se menciona a terminologia homogênea para os grupos, aí logo vem à mente a igualdade, padronização, né? Contudo, seu significado é muito mais elástico e profundo, porque
jamais nós iremos, né? Ter característica uniforme, uma vez que cada pessoa tem a sua individualidade. Então, gente, o que acontece? É muito bom ouvir essa simbologia de grupo, né? E esse significado, para que nós possamos, como grupo, né? Aqui, por exemplo, no nosso grupo, né, de estudo, o que nós devemos ser? O que irmã Cidufu, o que a espiritualidade nos exorta? Que nós sejamos unidos, nos sustentemos uns aos outros, que através do conhecimento, né, que nós possamos traçar qual é o nosso objetivo aqui, estarmos aqui todas as segundas-feiras. Ter um norte, ter uma direção, e que isso sirva não só a nível de conhecimento, para que a Cecília vá lá e faça uma bela palestra no Centro Espírita, o Miné, que o Fred faça uma excelente apresentação, e todos os outros. Não é esse o objetivo aqui, de mostrar, contextualizar, aprendizado, intelectualizar. E sim o quê? Que nós possamos ser pessoas melhores, que possamos nos ajudar através do conhecimento, que nós possamos ser esses nós, que possamos trabalhar o nosso interior, que saiamos da forma somente, né, só de exterior, né, e que possamos trabalhar dentro de nós, né? De buscar nossa essência como filhos de Deus, né? E que possamos realmente crescer, né? E nada como nós estamos tendo essa oportunidade de sermos um grupo, né? E que nós possamos fazer jus de ter essa oportunidade, né? De nos unirmos, nos fortalecermos, para assim nós caminharmos junto nessa evolução. Muito bem, melhor do que eu ia falar. Então, assim, deixa a pessoa que sabe falar, né? Gente, o que a gente está falando aqui? A gente começou aqui, vamos falar dessas leis, e a primeira é a lei de sociedade. Então, esse assunto que está puxando aqui tem a ver com a lei de sociedade. Ele vai falar dos processos, né, sociais que existem. Nós estamos caminhando para uma coisa que é maior, que é uma expressão de fraternidade, de amor, as raças, tudo que existe na sociedade, os preconceitos, né? Todo o processo de aprendizado que nós precisamos, e tudo isso está relacionado a como a gente constrói a nossa sociedade. E aqui ela vai dizendo, olha, existe uma maneira, é a construção de uma grande rede cósmica divina, é um nó. Então você tem ali, olha, aquele pedacinho daquele nozinho ali, é vocês que vão fazer. Se você não fizer, você é aquele trabalhador da parábola dos talentos preguiçoso, você não fez, então outro vai fazer, só que você perdeu a sua oportunidade de ser um espírito, como ele fala aqui, né? Aqueles filhos eminentes nos planos dos valores espirituais, que são agraciados pela justiça divina, porque Deus está esperando isso de nós, nem que seja um pouquinho, né? Mas vamos lá. A primeira lei, nós só vamos dar a introdução, tá? Aqui nós estamos falando agora, gente, do amor ao próximo, que é o tópico 3, né? Então falamos do amor a Deus, tópico 1, agora pulamos para o 3 e depois vamos voltar para o 2. Então, as leis morais, amor ao próximo, tópico 3. Lei de sociedade. Então, vocês viram aqui, ó, lei de sociedade é a primeira, são sociedade, progresso, igualdade e liberdade. Então, vamos primeiro para a lei de sociedade. Opa! Lei de sociedade. Esta lei define que a vida, para ser vivida e evolver, quer dizer, evoluir, precisa ser em relacionamentos. A sociedade deve contribuir para a evolução, como uma grande escada, a qual quem está acima deve ajudar a quem está embaixo. Gente, vocês estão vendo duas coisas aqui, ó, quem está acima ajudar quem está embaixo. A candeia. Entendeu? E outra coisa, para ser vivida e evoluir, precisa de em relacionamentos. Opa, por quê? Que você precisa se relacionar para você evoluir? Primeiro, uma coisa básica. Você tem equívocos, você tem deficiências, você tem muitos vícios e o outro também. Só que
Na relação de espíritos do nosso nível, muitas das vezes a gente julga, a gente critica, a gente fala, e o outro às vezes fica com raiva, fica chateado, ou o outro pode parar e pensar, opa, deixa eu pensar nisso que estão falando para mim aqui, posso melhorar isto. Opa, olha aí, os relacionamentos promovem evolução, promovem aprendizado, promovem compreensão de si mesmo. E vários espíritos do passado e recente, um que eu sempre gostei muito, que é o Krishnamurti, falava que você só conhece a si mesmo através do espelho. E o espelho não é o espelho físico, ele também tem um efeito interessante, mas é o espelho do outro. Através do outro, você olha, você faz crítica, você julga, você pensa alguma coisa. Em geral, aquilo é uma deficiência que você tem. Ou é algo parecido. Então, esse processo de relacionamento é fundamental para nós buscarmos o nosso desenvolvimento como seres. O isolamento social, ao contrário, é prejudicial ao ser e à sociedade, onde está inserido. A evolução imprescinde de relação social, não tem como. Quando esta lei é cumprida, a sociedade se torna grandes civilizações de seres humanos. Olha isso. Grandes civilizações de seres humanos. Porque existe uma diferença entre sociedade e civilização. Cuidado com as palavras, porque as palavras são usadas, às vezes, de uma forma muito de senso comum, e às vezes não reflete o que realmente são. Civilização é quando a sociedade atinge um nível mais evoluído e as pessoas têm muito mais humanidade, por isso são seres humanos. É o sobrevivente quase humano e humano, pensa assim, tá? Dentro da lei de sociedade, existem 3 tópicos que a gente vai discutir. São a necessidade da vida social, né? A vida de isolamento, voto de silêncio e laços de família. Nós não vamos entrar nisso aqui agora, tá? Mas eu já vou dizer a vocês, por exemplo, lei de sociedades, questões relevantes da necessidade da vida social, está ali. São 3, são 4, não, são 3. A de isolamento são 2 e laço de família é 1 apenas. Você vê, é bem pequeno. Então, eu gostaria muito que vocês lessem em casa. Não está aqui. Vocês pegam o livro dos Espíritos. Se vocês não têm, depois eu posso até colocar aqui e mandar para vocês. Não tem problema. Tá? Porque depois nós vamos entrar na lei de progresso. Mas a sugestão essas perguntas do livro dos Espíritos, que todo mundo leia. Sim, e anote. Leia e anote as dúvidas e traga já na aula que vem dos 30 minutos. E se você não tem livro dos Espíritos, gente, vai no Google, livro dos Espíritos, baixa tudo de graça, ou vai só na pergunta direto. Livro dos Espíritos, questão 766, ele já abre para você. Não tem como a gente não ter a informação. Leiam, reflitam e venham preparados para a aula que vem. Porque isso aqui a gente provavelmente não acaba numa aula só. Lei de sociedade dá um pouco de trabalho, tá? É muito importante. A gente não vai mais, tá? A gente vai ficar por aqui. Se alguém tem alguma questão, estamos abertos aí para falar um pouquinho antes da gente encerrar. É boa essa parte, né, gente? Eu, particularmente, já falei com vocês, eu gosto dessas aulas do livro do Espírito, dessas leis, né? Que está muito dentro da nossa vida, da nossa realidade, né? Vamos lá? A aula de hoje, olha, muito proveitosa, mas nós temos que estar mesmo assim estudando, foi que a Grace acabou de falar, é muito a nossa realidade, né? Tudo isso que acontece, e que nem, né, quando ela está falando do trabalho, eu nunca parei para pensar, mas de forma alguma, o trabalho em outros sentidos, somente no trabalho de trabalhar e receber, né? Ter o pagamento. Eu vou lá, faço o meu trabalho, mesmo que eu faça com dedicação, com responsabilidade, com amor, mas amor, né? Olha só, a gente não eu costumo falar assim, eu trabalho com amor. Agora eu tenho que pensar diferente. Eu trabalho, sim, eu procuro me dedicar, ter responsabilidade, porque eu trabalho com criança, né? Sou professora de educação infantil. É lógico que eu tenho amor, mas não é esse amor desse tamanho
que eu estou aprendendo hoje, não é. Eu sei, é um amor como se fosse o quê? Olha, não sei nem explicar que amor é esse. Eu sei que eu gosto do que eu faço, mas esse amor que o Ruela passou hoje, porque é um amor muito grande mesmo, né? Eu não tenho a dimensão desse amor, não, ainda não. Mas um dia eu vou ter. E quanto que o trabalho, né? Não é só isso, é trabalhar e receber, mas uma prece para alguém é um trabalho. Seria? É um trabalho, né? A gente fazer ou ouvir alguém que precisa. Quanta coisa está envolvido nessa palavra trabalho, como é amplo, como é imenso isso. Eu nunca parei para pensar. Nunca. Agora ele falando, o Ruela quando estava falando, e aí eu começava assim, sabe, vinha já pensando, nossa, não... por que a gente não enxerga isso de uma forma diferente, né? E como nós temos que, olha, batalhar e perseverar mesmo para poder fazer a nossa prática, né, melhor, nossa prática para o bem, praticar mesmo o bem. E como é maravilhoso ter pessoas como vocês para poder estar aqui nos instruindo, porque nós não estamos nesse grupo, não é por um acaso, gente, não é nenhum de nós, porque, nossa, como vocês estão tendo essa missão, eu acredito, de estar nos passando tantos conhecimentos e eu acredito também, como eu estou assim, abrindo mais aqui a mente, né, e buscando entender, eu sei que não é fácil, mas a gente tem que buscar o entendimento, como vocês ajudam a gente vocês foram escolhidos mesmo para isso, né, vocês são instruídos, mas gente, porque, nossa, eu com o Miné, a gente fala, nossa, eles sabem, têm o conhecimento, compartilham com nós, e tem, assim, vocês falam assim, vocês passam esse conhecimento, dão essa aula para a gente, mas a gente vê que vocês têm amor com isso. Vocês têm, né? A gente não sabe que amor é esse, mas tem. Vocês passam, assim, com uma forma tão carinhosa, que como é gostoso ouvir. Sabe, eu ouvi, e quando a gente acaba a aula, eu não sei se os demais, né? Eu acredito que eles também façam assim. A gente começa a falar. Nossa, você viu o que o Ruela falou? Ai, a Grace falou. Às vezes algum dos nossos irmãos também, quando faz algum comentário, e a gente fica, sabe, ali refletindo, pensando. E às vezes a gente vai até pega um livro, né? E começa, olha, o Miné lê muito mais do que eu, nossa mãe, e lê. Aí ele pega e fala, em tal livro tem uma frase assim, que nem o Ruela falando, né? E ele estava lembrando da irmã Dulce, que apareceu o desenho dela aí, né? Aí ele começou a lembrar da irmã Dulce, já cochichou aqui. Aí, nossa, gente, eu sou muito grata, eu tenho certeza que todos aí são gratos por vocês passarem tanta informação, conhecimento tão bom, tão útil para a gente, para nosso melhoramento mesmo, né? Mas tem que ouvir, levar lá, né? Pensar e, olha, e buscar a prática mesmo, a prática do bem mesmo, e chegar nesse amor verdadeiro. Eu agradeço, muito obrigado. Angélica, olha, primeiro, tudo que nós falamos aqui, sim, muito carinho, muito amor, mas tenha certeza, nós somos os mais devedores aqui, viu? Que a nossa responsabilidade de chegar aqui, sabe, é imensa, sobretudo da gente, de fato, com toda a nossa força, tentar colocar em prática, porque não é fácil a gente chegar aqui, falar e virar as costas de outra forma. Então, a coisa é séria. E outra coisa, até vi um memezinho lá que vai te consolar muito, vai te estimular.
era na entrada do céu, tinha um anjo lá selecionando várias pessoas que iam entrar no céu. E aí, né, virava assim, você é professora de colegial, entrada direto. Você é professora de 5º ano, também pode passar direto. Aí, enfim, chegou professora de educação infantil, essa aí, você aceita um cafezinho? Aceita um cafezinho de tão bem tratada que trataram as professoras de educação infantil? Porque, olha, veja só, você tem nas suas mãos, você está ali cuidando de almas, o futuro, né? Então, ponha todo o seu coração, minha querida. Eu sou muito grata a Deus de ter trabalhado durante por 20 e tantos anos no magistério, que eu tive muitas oportunidades. Eu sei um pouquinho lá ali que eu trabalhava com aqueles alunos, o Carlos Sábides, que é professor também, se a gente conseguir colocar algo de bom em um desses serzinhos, já fizemos um trabalho. Então, você vê que estímulo, eu vou ver se eu acho para você se sentir estimulado. Quando viu a turminha que era da educação infantil, direto ainda mandou servir cafezinho, lanchinho. Gostei. Porque né, muito bonitinha. Eu vou ver se eu acho mandar para você. Vamos lá, Cecília. Amanhã você vai trabalhar com outra energia, né? Olha o interesse pessoal, né, Angélica? Abre o microfone aí, Cecília. Realmente a gente vai vivendo, aprendendo e trazendo aqui para a atualidade o que já aprendemos com outras pessoas, né? Essa rede que você está falando, essa ligação, esses pontos que vão ligando. Antes da pandemia, eu sempre gostei de trabalhar em hospital, sempre. E eu sempre procurei trabalho voluntário em hospital. Essa última vez, foi antes da pandemia, porque depois já não pôde mais trabalhar, né? Eles cortaram, não deixaram mais. Eu trabalhava ali no Hospital Escola e eu trabalhava com um senhor católico, e a gente trabalhava junto, colocaram a gente no horário junto e a gente ia conversando durante aquele trabalho, e aí eu peguei uma intimidade com ele, né, e chegava e falava, vamos trabalhar? Ele falava, não, nós vamos servir. Isso aí foi ficando, assim, passou, né? Essa palavrinha servir, ficou ali. Então, vamos servir. Aí depois, mais tarde, estudando, lendo, que eu gosto muito de ler também, até estava procurando aqui, mas onde que eu vi isso? Foi Emmanuel, mas eu não lembro em qual, se foi Consolador, até estou com o livrinho Consolador aqui, mas eu não consegui achar. Ele diz assim, aí tem tudo a ver com isso daí que vocês falaram, né? Que a gente vai ligando, amor a Deus, amor é o que move, né? E na lei do trabalho também é o que deve nos mover. Uhum. Então, ele fala assim, eu não sei direito, talvez vocês saibam. O trabalho, ação, transforma o ambiente. Quer dizer, dentro até da lei do progresso, a gente usa o trabalho para transformar mesmo. E o trabalho, servir, foi por isso que eu lembrei, transforma o homem. Então, quando a gente passa a trabalhar servindo com amor, a gente faz essa transformação. Aí foi que eu agora me lembrei desse senhor, que nós trabalhamos juntos, né? Espero um dia também conseguir servir com ele, né? Ele me ensinou que a gente não estava trabalhando, a gente estava servindo, porque a gente estava fazendo aquilo de uma maneira espontânea, voluntária, com amor, e a gente trabalhava alegre. Então, o trabalho, quando ele é no sentido de servir, ele realmente transforma o homem. Nós, em primeiro lugar, né? Que precisamos, né? E depois transformando aquele que está ali junto com a gente, trabalhando, está participando daquele convívio, né? Então, queria trazer só esse depoimento que eu lembrei e foi ligando uma coisa com a outra. É só uma questão aí, Cecília, quando fala servir, é servir a nós.
Cecília, sabe o que o Chico Xavier, olha, eu sempre, nós que trabalhamos na limpeza, Vanessa, olha só, sabe o que o Chico Xavier falava? Ele falava assim, que numa casa espírita, num grupo espírita, num centro espírita, é o lugar que chega uma pessoa lá, bem rebelde, cospe no chão, que você deve ir lá limpar e agradecer. Então, tá vendo o que é servir, né? Então, literalmente nós que... Aí eu até conto lá uma vez no nosso grupinho de limpeza, chegou na gestante, foi até na gestante, uma das mamãezinhas se sentiu mal e o filhinho dela acabou de lancha lá e vomitou tudo no chão. Aí o primeiro sentimento é se fazer aquilo... Né, aí eu lembrei disso na hora, fui lá, peguei a pazinha, catei aquele vômito tudo, limpei e falei, olha a oportunidade de pôr em prática. Aprendeu, né? Alguma coisa. Então eu falei, mas é importante, mas na hora que aquele primeiro repulso daquele cheiro, do vômito, tudo, na hora passou tudo, peguei a pazinha, fui lá, peguei a água sanitária, joguei, limpei e lembrei do Chico Xavier. Falou, meu Deus, obrigado. Né? A gente vai trabalhando dentro de nós, né? Essa boa vontade de servir. Né? Gente, chegamos no fim aqui. O próprio sistema já falou assim: acabou o seu tempo. Está avisando. Avisou 5 minutos. Eu falei, agora acabou, passou 2 minutos já do tempo. Então a gente vai, na próxima aula, a Grace vai trazer vai trazer os trabalhadores da última hora, vai explicar para a gente, e a gente vai seguir com Lei de Sociedade. Fica com Deus, muito obrigado. A prece. Quem vai fazer a nossa prece? Breve, porque nosso tempo vai cair daqui a pouquinho o sistema. Acho que é o Fred, que abriu ali, ó. Estou vendo ele. Saudade, saudade de fazer a prece, né? Não é fácil. Obrigado, Fred. Eu, há um tempo atrás, eu visitei uma catedral e tinha alguns frades cantando um salmo que dizia: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é grande a sua misericórdia. Então, esse é um momento para a gente agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui trabalhando a nossa evolução espiritual através do estudo da doutrina espírita, trabalhando a nossa humildade, trabalhando a nossa necessidade de evolução. Agradecer aos amigos benfeitores, aos amigos espirituais que sempre estão conosco nos nossos estudos. Agradecer essa espiritualidade amiga que nos acompanha. Agradecer ao nosso grande Mestre Jesus, que sempre nos abençoa, nosso grande psicólogo, e o espírito mais puro que habitou nosso planeta. Pedir à nossa Mãe Santíssima, Maria, que estenda o seu manto de consolação sobre todos aqueles que estão passando por dificuldade, as pessoas que perderam seus entes queridos. Eu lembro do senhor Cursino, que é o pai de uma grande amiga que faleceu ontem, a Érica. Então, que a nossa mãe ajude a família, a todos que perderam seus entes queridos, a superar esse momento de dificuldade. E que Jesus abençoe novamente a nossa semana, que possamos ter uma semana de paz, onde possamos exercitar todos esses ensinamentos de grandeza que tivemos hoje e possamos trabalhar a nossa humildade, trabalhar o perdão. Que assim seja, graças a Deus. Amigos. Obrigado, Fred. Boa semana a todos. Muita paz, serenidade. E a semana que vem estaremos aí, se Deus quiser. Tchau, gente. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Um beijo a todos. Tchau. Fiquem com Tchau. Deus. Até mais, gente.
Estou saindo aqui, viu? Estou parando a gravação. Parar essa gravação.